Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nessa manhã de segunda-feira. Coringão que empatou com o Guarani em casa por 2-2, porém assegurou a primeira colocação geral aí do Paulistão e vai disputar agora as quartas de finais e, se passar, também as semifinais no mínimo em casa. O Timão agora que enfrenta o Universidade Central da Venezuela quarta-feira em casa pela Libertadores e a gente tem que vencer. Time titular tem que mostrar futebol, hein? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente começa esse Sport Center passando ali pro Paulistão, exatamente com o dono da melhor campanha, o Corinthians, que poupando jogadores empatou com o Guarani. O Vladimir Bianchini chega com as informações do jogo. Fala, Vlad! Alô, Edu, um grande abraço para você, para todo mundo ligado no Sport Center. O Corinthians empatou 2-2 com o Guarani aqui na Neoquímica Arena e garantiu a liderança do Grupo A e a melhor campanha geral do Campeonato Paulista. O Timão somou 27 pontos na primeira fase, enquanto o Guarani terminou na terceira colocação do Grupo B e está fora das quartas de final. O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, esteve no estádio para ver o atacante Memphis Depay, mas o astro holandês começou no banco de reservas. O Timão abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Bidu pela esquerda, Romero dominou com categoria e finalizou no canto do goleiro. O Guarani empatou aos 41 minutos da etapa inicial com Rafael Bilu. O atacante formado no Corinthians recebeu o passe de João Vitor e venceu Hugo Souza. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram a virada. João Marcelo recebeu o passe e desviou do goleiro alvinegro. Logo após o gol, o técnico Ramon Dias do Corinthians colocou em campo logo 5 jogadores de uma só vez: Alex Santana, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas foi Romero quem empatou o jogo pouco tempo depois. O paraguaio é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 41 gols marcados. Es un partido difícil, a gente ya sabía que iba a ser un partido duro. Por ahí no supimos defender el 1-0 y con un error puntual ellos llegaron al empate, mas los de las 5 trocas era porque teníamos que cambiar un poco el aire del Chimi y acho que dio cierto. Pero bueno, son grandes jugadores, vos los tenés en el banco de esos tipos de jugadores y los quiere meter en cualquier momento. No podíamos, por el tema de que tenemos una final ahora en cuarta-feira y tenía que tener cierto minutaje, no nos podíamos pasar de los minutajes. Y eran los 30 minutos que a gente, 40, 30 minutos que a gente falava que iban a jugar, así que foi por isso. Acredito que é muito bom a gente poder estar classificando em primeiro geral para poder decidir em casa. Sempre jogar com eles é uma força a mais para nós, porque não tem nem o que falar, né? Eu até brinquei ali que independente se joga em casa ou fora, parece que a gente está em casa com eles sempre presentes. Mas vai ser muito bom para decidir todos os jogos em casa. Creo que la gente Corinthians estuvo cerca de ser rebasado también en el Paulista. Estábamos en una situación difícil y hoy haber clasificado primero, definir todos los mata-mata en casa, creo que habla del crecimiento que tuvo el club. Tenemos que trabajar para conseguir que ese esfuerzo que hicimos durante la temporada sea remarcado también en algo lindo y que podamos conseguir lo que todos queremos, que es arrancar el año con un título. O Corinthians encara agora a Universidade Central da Venezuela pela fase preliminar da Libertadores, aqui mesmo na Neoquímica Arena. E para avançar de fase, precisa da vitória. No final de semana, pelas quartas de final do Paulistão, recebe o Mirassol. E você vai ver o Corinthians aqui na tela da ESPN essa semana pela Libertadores. Tá, então os melhores times da primeira fase do Paulistão: Corinthians número 1, 27 pontos. São Bernardo e Palmeiras com 23 pontos cada um. O Bernô com uma vitória a mais que o Verdão, então jogará em casa a partida de quartas de final. Ponte Preta, 22 pontos e fora do mata-mata. São Paulo, 19. Santos e Novo Horizontino, 18 pontos. O Peixe com uma vitória a mais. Inter e Água Santa somaram 7 pontos. São os rebaixados este ano. Vamos falar agora da melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians, que empatou com o Guarani. E Dom Ramon falou após o jogo. Vamos lá.
Então tá aí, ó, o grupo do Corinthians se classificou com 27 pontos, é bom lembrar a melhor campanha do Campeonato Paulista, e se o Corinthians for se classificando até a final, mesmo que o Corinthians passe sempre nos pênaltis, ninguém vai pegar, porque é bom lembrar que no regulamento a pontuação continua, né? Continua contando lá e vai acumulando para definir mando de campo aí até as finais, então ninguém pega. Mirassol 16, vai ser esse o confronto, Corinthians jogando em casa nas quartas de final. Botafogo, 11 pontos. Internacional de Limeira, 7 pontos. Esse é o grupo uma do correção. Corinthians. Eu acho que se o Corinthians, por exemplo, passar com 2 empates... ele vai a 29. Vai a 29, São Bernardo e Palmeiras tem 23, pode passar no número de vitórias. Podem chegar a 29, é verdade. É claro, é muito improvável e tudo é que mais. São Bernardo e Palmeiras um já vai eliminar o outro. Deles vai passar só um. Ou São Bernardo ou Palmeiras. Não vai passar nenhum deles assim. Não vai. Tem uma matemática aí. Mas matematicamente é possível. Tem razão. Eu não tinha feito a matemática do número de vitórias aqui. É verdade, é verdade. Mas é bem apertado o negócio, mas tem uma matemática aí para levar em consideração. O Palmeiras tem 2 vitórias a menos, mas tem um saldo melhor. Isso. Se houvesse... Se o Corinthians empata os 2, o Palmeiras vence os 2, aí ele vai chegar no mesmo número de vitórias, mas pode passar. O saldo do Corinthians é 7, do Palmeiras é 11. É isso. Um saldo melhor, exatamente. Esse esforço que o Ramon falou do Paulista, ele foi feito anteriormente, né? Não propriamente no jogo de hoje. Era um time reserva, alternativo, que muitas vezes entrou. Em algumas delas deu sorte, como em Novo Horizonte. Outras teve competência, quando venceu a Ponte em Campinas. E o Corinthians fez a parte dele muito bem e está dividido porque o Corinthians deve uma resposta em relação à Libertadores, né? A maneira como o Corinthians empata na Venezuela foi muito ruim. Sim. Por isso esses jogadores ouviram tudo e o Ramon até agradece como a torcida acompanha. Ele estava também se referindo à reação da torcida, menos pelo resultado, 1-1 é plenamente possível que o Corinthians ganhe com uma boa diferença, mas pelo espírito da equipe, né? Aquela equipe que ainda não ganhou nada se portou como se já tivesse ganho tudo, inclusive a classificação. E aí fica a interrogação daqui para frente no Paulista. O Corinthians agora vai pegar uma sequência muito grande de jogos decisivos. Mas é o adversário mais fácil, pelo que mostrou na primeira fase, dos 4 grandes no estadual, né? O Mirassol. É mais inconsistente. A pior defesa de todas, só tomou menos gols que a Água Santa, faz muitos gols, mas trocou técnico e tal. O Corinthians tem um ponto aí que sempre toma um golzinho, né? No caso, hoje ainda tomou 2. Mais, né? Contra a Portuguesa também 2, mas a gente tá falando de time reserva, Mas você fala né? do time do Mirassol que tomou, tudo bem que com outro técnico pode mudar, mas que tomou 21 gols. Sim. Né? Você olha a força do trio de frente corintiano, o jogo em Itaquera, todas as coisas que o Corinthians tem a seu favor. Lógico, futebol, pode empatar, pode ir para os pênaltis, pode até perder o jogo, mas é o mais favorito, não estou dizendo que vai classificar, mas é o mais favorito dos times grandes que chegaram a essa fase estadual. Então vamos ampliar isso aí, o professor estava falando aqui, vamos ampliar isso aí. Tá, contra o Mirassol ele é favorito. O Corinthians, pela campanha que tem, pelo futebol apresentado, pelos jogadores que tem, ele é... favorito para o título, tem 2, tem 3... Mas se a gente tiver que escolher um, é o Corinthians? É o melhor futebol apresentado? Balanço da primeira fase? Balanço da primeira fase, é isso. Primeira fase mas não é por aí, né? Essa questão dos jogos, de mandar os jogos em Itaquera, pode ser muito importante diante de um São Paulo ou de um Palmeiras. Bastante. E apesar que no confronto direto entre Palmeiras e Corinthians, com as duas novas já entre aspas, já tem mais de 10 anos, arenas, esse é um confronto bem equilibrado. O Corinthians costuma vir no Allianz e vencer. O Corinthians se dá melhor no Allianz do que no Morumbi. Mas, salvo engano, os últimos campeões estaduais foram sempre os times que tiveram as decisões em casa, até o final. São Paulo foi assim, sempre, Palmeiras foi assim nos últimos 3 anos. São Paulo no Morumbi, verdade. Então isso não quer dizer que vai fazer a diferença sempre, que até o final da existência da humanidade, quando o time Portugal quem ganhar vai ser primeiro, mas tem sido uma vantagem. Se você retroagir as duas, só para ficar em 2 eliminações frustrantes, vexames do Corinthians no Paulista, recentes, uma para o Ituano, que caiu nos pênaltis, quem é que diria que ia perder? Não, para o Guarani, não teve também? Para o Guarani passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis, passou. E caiu contra o Audax. Foi isso. O Osasco Audax, que faz a final com o Santos, justamente porque o Corinthians perde nos pênaltis. A gente não pode esquecer que são 90 minutos para decidir. Um dia bom, uma noite boa para um lado, uma noite, ou no caso aí um dia, né? Sim. Vai ser só no esse foi o surgimento do Diniz no futebol crescendo, né? O Corinthians tem uma coisa que os outros não têm.
Vai ter que passar do Universidade Central e pode enfrentar um Barcelona de Guayaquil numa próxima fase de pré-Libertadores. A viagem é dura, né? Aí tem que priorizar, né? E um resultado ruim numa ida... do esforço que a gente fez do Paulista e tal. Sim, um resultado ruim no jogo de ida faz o time priorizar a Libertadores. Olhar a Libertadores e o Campeonato Paulista, eu acho que não tem nem discussão. Tem que pensar. E aí eu acho que é um fator complicador. Se o Corinthians, ano passado, tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido até mais intenso na Sul-Americana. Poderia ter chegado à decisão da Sul-Americana, mas tinha uma prioridade. Fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não conseguiu, e ainda tinha a Copa do Brasil, né? O Corinthians não tinha um elenco, talvez, para lidar em alto nível nessas competições. O elenco é o mesmo. Vamos repetir, né? Para mim é continuidade de 2024. Então acho que o Corinthians sim, pela campanha, um dos favoritos, mas tem um elemento aí no meio do caminho que pode mudar um pouco a trajetória, que é uma pré-Libertadores. E se passa pelo Mirassol, são clássicos, né? São jogos difíceis de você convencer a opinião pública de poupar, de tirar o pé. Aí começa aquela história que jogo com o Palmeiras, jogo com o São Paulo, jogo com o Santos. É porque se passar, teoricamente, né? Vamos criar um cenário aqui hipotético. Estou falando que isso vai acontecer, que os 4 grandes classifiquem. O estadual sempre tem Paulista sempre tem alguma coisinha diferente, mas vamos supor. E que os 4 se classifiquem ganhando. Deixa eu pensar que o Santos tem 18-13 saldos, 7 Santos. Pode pegar o Santos no Neymar. Seria um Corinthians e Santos e um Palmeiras e São Paulo. E o São Paulo está engasgado. É barulho de todo jeito, qualquer que seja o clássico. Não é um jogo que você larga e tudo bem. Não pode largar contra ninguém dos 3. Não pode. E se chegar à final do Paulista, é uma sequência, esse tem uma sequência aí de quantos jogos todos decisivos? Todos valendo tudo. Sim. 5 jogos decisivos. Agora não uma enfiada de 5 jogos decisivos. Não tem mais nenhum jogo que dá para... Quartas, Libertadores, mais. Porque você vai ter quartas de final, Libertadores, semifinal. Isso. Né? Você tem 2 jogos de Libertadores depois também. 2 jogos de decisão do título, dá 7. Exatamente, é muita coisa. 7, uma enfiada de 7 jogos sem respiro. O Corinthians, pra você, Quesada, foi um jogo que tava fácil no primeiro tempo, tava não sei o que, se complicou. Aí quando tomou 2-1, mexeu e aí quase que ainda ganha o jogo naquela cabeçada do Memphis e aonde o Roberto passou pra frente. Agora, o Romero é brincadeira, né? 41 gols na Neoquímica Arena, Quesada, Marília e Godoy. O maior goleador da história da Arena, né? O paraguaio Romero é um cara que é o 12º jogador desse time, o Thales também. Olha, do ataque não tenho nada pra dizer, porque se tem uma coisa que é legal nesse time do Corinthians é o ataque. Agora a defesa... Os 2 zagueiros é ruim, hein? A defesa... Meu Deus do céu! Os 2 laterais e os 2 zagueiros, olha... Hoje o Hugo Souza, eu achei que não, o Bidu não. Um safanão. Desculpa, o Bidu jogou bem, mas na defesa, jogada em cima dele. Tô falando na defesa. Não, o Bidu jogou bem pra mim. Os 2 zagueiros e o Léo Maná com 18 anos. Léo Maná, você que 18 anos, filho. Você tá na tiriça, cara. Agora o Bidu não participou do primeiro gol. Pra mim jogou muito bem. Pra você, minha querida Marília Ruiz. Olha, foi uma semana de alerta amarelo lá no Corinthians, né? O jogo do meio de semana também começou muito bem lá na Venezuela e depois o time no segundo tempo teve uma atitude patética. É quarta agora, inacreditável. Agora tem quarta-feira o jogo de volta. Então o Corinthians tem um problema a partir de agora nesse mata-mata de Campeonato Paulista. É o único time envolvido com jogos no meio de semana, porque se passar desse mata-mata da Libertadores, tem o próximo também entre jogos de mata-mata de Campeonato Paulista, coisa que o Palmeiras não vai ter, o São Paulo não vai ter, o Santos não vai ter, nem o Bragantino não vai ter. O Corinthians vai ter jogos importantes, decisivos para sua temporada no meio de semana. Hoje foi com o time reserva, fez um primeiro tempo até o gol do Romero, ok, mas depois dormiu, tomou empate, dormiu, tomou virada. E aí a dupla Ramon e Ramonzinho fez uma coisa que eu não lembro de ter visto nunca, que é trocar os 5 de uma vez, porque eu acho que eles quiseram dar o recado, ó. Eu estou assistindo o que vocês estão fazendo, mas ele podia ter feito antes, eu já não estava fazendo desde os 30 do primeiro tempo. O Corinthians jogou mal, apático, acho que a torcida deu mais uma vez lotado de novo. Eu acho que esses jogadores do Corinthians, de verdade, recuperaram. Agora o Romero é monstro, hein? É monstro. Pelo amor de Deus. Quem critica merece. Acho que esses jogadores deram uma resposta de novembro para cá, de outubro para cá, de recuperar a autoestima do torcedor, de fazer uma conexão com o torcedor, ótima. Mas com todo o respeito de quem frequentou a arquibancada há muito tempo aí para desespero do Abel, que você acha que todo mundo só tem que frequentar outra arquibancada, vocês não ganharam nada no Corinthians para estar com essa preguiça toda de jogar futebol.
Mano, o Memphis tem 8 gols, tá achando? Tem 86, pô. E aí, Godoy, o que você pensa? Como o Guarani jogou de verde, o Ângelo Biava e a turma do amendoim lá de Palmeira do Oeste ficaram... Palmeira do Oeste? Palmeira do Oeste. Bom demais. Ficaram secando, né? Mas o time reserva do Corinthians é do nível do time do Guarani. Agora, Cara, eu nunca vi um time do Guarani sem divisão de base, sem um baita jogador. Embora o rapaz, o atacante lá... O João Marcelo. João Marcelo. É da base. Jogou, né, a copinha pelo Guarani. Mas quando entrou os titulares, se o Yuri Alberto... Pensa um pouco. Tiver contaminado de novo... Então, calma, nem vem. Teria vencido o jogo. Mas hoje você falou da defesa, ele né? teve a chance de decidir. Na verdade, naquela bola não tinha que ser com a esquerda, tinha que ser com a direita ou drible o goleiro. Na bola que o Memphis cabeceou, não precisa ir forte na bola, não passa dali da bola, espera e faz o gol. Ele teve a chance de definir, ficar tranquilo, a vitória tranquila pro Corinthians, mas foi infeliz. O Memphis, quando vem pro Corinthians, está sem time, mas tinha acabado de disputar a Eurocopa. Pela Holanda, perdeu a semifinal para a Espanha depois foi campeã. Hoje estava no estádio do Corinthians pela primeira vez o técnico da seleção holandesa, o ex-zagueiro Kama, foi assistir o jogo e jogou muito. Pelo amor de Deus. E para assistir o Memphis, imagino que ele vai ficar para quarta-feira, até porque ele viu o Memphis no banco de reserva. Agora, se Carnaval, o Ramon, não é? se o Ramon e o Ramonzinho... Carnaval ele vai Agora, ficar. Neto, levanta a mão. Se o Ramon e o Ramonzinho pudessem escolher Kaká, Félix Torres ou Kama, eu colocava quem? Kama. O Kama é inteligente, né? Tanto momento pra ele vir pro Brasil. Carnaval, pai. Vai o cara no Carnaval. Mas tem uma data FIFA chegando, eu vou defendê-lo. Então, o Memphis convidou. Então é isso, e agora bora pra finalizar o vídeo com mais informações. Rodrigo Garro que revelou otimismo no título do Campeonato Paulista. Ele falou que todos querem buscar esse primeiro título na temporada. Meia Argentina que entrou no segundo tempo, no empate com o Guarani pela última rodada da fase de grupos. Com a classificação já garantida aí, o Timão não foi impactado pelo resultado e manteve a liderança na tabela geral do Campeonato Estadual. Vale lembrar que ano passado aí o Timão enfrentou dificuldades no Campeonato Paulista e vivemos aquele desespero lá nas últimas rodadas, perdendo 5 jogos consecutivos e quase sendo rebaixado no Campeonato Paulista, que ia ser um vexame enorme, cara. E nesse sentido, o meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro, recordou aquele período desafiador e comemorou a transformação do time nessa temporada. Ele falou exatamente assim: a verdade é que quando eu cheguei aqui, a gente estava perto de ser rebaixado no Paulista. Estávamos numa situação difícil e hoje que nos classificamos como primeiro. Vamos decidir todos os mata-mata em casa. Isso mostra muito o crescimento da equipe e do clube, afirmou Rodrigo Garro em entrevista na Zona Mista. E o meio argentino também salientou a sua vontade de ser campeão com o Corinthians. Segundo Garro, o elenco tem que se esforçar e ter o foco ao máximo para conquistar esse título do Paulistão. Ele falou que está feliz por isso e que vai trabalhar muito e se esforçar para que esse esforço aí, no final da competição, se transforme em um título com a camisa do Corinthians. O Corinthians que vai enfrentar o Mirassol nas quartas de final do torneio. A data do confronto ainda não foi definida, pode ser no sábado ou no domingo, dependendo da Federação Paulista de Futebol, que vai divulgar as datas hoje nessa segunda-feira, hein? Dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, essa informação já saiu. Então, se foi, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!